quem me dera a mim ter um Salgueiro há uns anos atrás para eu saber exatamente quais é que são os melhores documentários dentro do mundo do desporto, das artes marciais, tudo o que possa inspirar uma pessoa a treinar mais duro. Por isso vais ver este vídeo até ao fim, vais fazer like, vais sacar 2 ou 3 ideias, percebes? 2 ou 3 ideias de documentários para tu veres. E depois, sempre que te faltar algum reduto para tu estares a chilar com a tua babe, a ver as cenas e não sei o quê, tipo, o que é que me falta, o que é que vamos ver hoje, vens outra vez a este vídeo e vais ver mais ideias ainda, porque daqui tens um poço de informação e de inspiração absolutamente fantástico. Okay? Os melhores documentários que eu já vi. Começamos por atletas, personagens, figuras. Eu não posso deixar de falar logo do primeiro. Meu Deus, Bruce Lee. Há muitos documentários do Bruce Lee, não sou fã de todos eles, principalmente aquela nova onda de documentários do Bruce Lee, pá, de skaters, e não tenho nada contra os skaters, mas malta que não o conhece, não faz puta ideia quem ele é, ou quem ele foi, só porque se inspiraram com ele, de repente aparecem num documentário. Era como eu aparecer num documentário a falar sobre o Bruce Lee. Não, eu quero a mulher dele a falar sobre o Bruce Lee. Eu quero o Danny Nascento, malta que treinava com ele. Eu quero essa malta a dizer-me o que é que ele comia, o que é que ele fazia, quantas vezes é que ia à casa de banho. É isso que eu quero. Tu percebes a ideia? E com base nisso, a minha escolha de documentário sobre a vida do Bruce Lee é o Bruce Lee The Legend. Não só a introdução é completamente orgásmica, como é o que dá os factos mais relevantes. Não fica ali 3 horas a falar sobre a morte dele, porque é uma coisa que me custa ainda muito ver e se calhar até me solta uma lagrimazinha. E inspira e fala muito sobre a sua filosofia e o modo de ver as artes marciais e o progresso individual e o self-made man. Pá, é fantástico. Vai ver o Bruce Lee The Legend. Não vás em cantigas. Outro grande personagem do mundo do desporto e que para mim foi um dos melhores atletas de todos os tempos foi o Muhammad Ali, infelizmente falecido agora há pouco tempo. Tem 2 documentários muito interessantes. Tem o I Am Ali, que é mais recente, em que vemos pessoas como o George Foreman quase irem às lágrimas a dizer que este senhor era mais do que um boxer. Era um ser humano incrível e com uma força mental fora de série. E tens outro que é o meu favorito, que é When We Were Kings. Neste documentário vês a preparação para um combate que foi um dos combates do século, Rumble in the Jungle, em 1974, no Zaire, em que Muhammad Ali disputou o título contra o George Foreman. E o Muhammad Ali, sendo uma pessoa com um nível técnico de boxe talvez superior, mas a nível de power e mesmo de cabedal, o outro, pá, dava-lhe se calhar 20-0, tu vês a própria estratégia mental que ele teve que utilizar para conseguir eventualmente ganhar o título e foi qualquer coisa. Eu adoro este documentário. O próximo documentário que te vou falar, e veio um bocadinho nesta onda também da destreza mental e da força de vencer e motivação, é o do Senna. O Ayrton Senna, eu sou sincero, eu não sou fã de desportos motorizados. Sou uma daquelas pessoas que até diz, isso é desporto? Na brincadeira digo isto. Não sou fã de Fórmula 1, não percebo nada de carros, mas eu vejo aquele documentário e fico colado. Porquê? Porque é incrível a força de vontade daquela máquina. E agora refiro-me ao homem e não me refiro à máquina. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Este senhor chama-se Philippe Petit e fez a travessia num arame de uma torre do World Trade Center, das Torres Gêmeas, de uma torre para a outra, em 1974. Também este ano foi muito, muito concorrido. Este documentário chama-se Man on Wire e foi considerado pelos IMDb's e Rotten Tomatoes desta vida o melhor documentário de todos os tempos. Se não estou em erro, é o que tem melhor score lá. E, é um abuso. Tu vês toda a preparação que foi, todo o embuste que foi, porque aquilo era proibidíssimo, não é? Tinham acabado de construir as Torres Gêmeas. Todo o processo que foi até colocarem o arame e mentirem às autoridades, irem lá fazer os testes, montarem uma réplica, se não estou em erro, não sei se foi em França ou se foi na Bélgica que eles montaram uma réplica, fazer toda a panóplia de acontecimentos que aconteceram. Até ao dia derradeiro. Eu tenho que admitir que no fim soltei uma lagrimazinha. Foi só uma. Yeah, buddy! Lightweight! Oh yeah! Quantas vezes é que já ouviste isto? Se calhar não ouviste muitas vezes, que agora a miudagem já tem outras referências. Mas uma das maiores referências do culturismo foi a pessoa que ganhou 8 vezes o Mr. Olympia, o Ronnie Coleman. E um dos melhores documentários que eu já vi
a seguir a vida dele, que o homem era polícia, full-time, e depois ainda era culturista. E conseguiu ser Mr. Olympia 8 vezes. Epá, digam o que disserem da genética, dos esteroides, isto, daquilo, olha, vão todos à merda. Poucos são aqueles que teriam esta tenacidade para chegar onde o homem chegou. The Unbelievable, onde vemos o gajo a levantar cargas monstras e a utilizar essas expressões do yeah buddy, lightweight, nothing but a peanut, aquelas coisas que eventualmente se tornaram hashtags. Há quanto tempo é que já não vês o canal História? Eu não sei quantos anos é que este documentário tem. Para fechar a secção de atletas / personagens, figuras, vou falar-vos do Miyamoto Musashi, que foi considerado o maior espadachim, o maior samurai de todos os tempos. Este sacana matou o seu primeiro inimigo aos 13 anos com uma espada de madeira. Pá, mas matou-o mesmo à sério. Deve ter sido um banho de sangue do caraças. Bom, mas este senhor, que é o Mark Dacascos, que é um dos atores que eu mais admiro a nível de artes marciais, porque é muito completo mesmo, e ele foi ao Japão fazer uma travessia, ou fazer o roteiro do Miyamoto Musashi, do espadachim. Este documentário chama-se The Samurai, Miyamoto Musashi, e é do canal História. Passamos para a secção de desportos e vamos já começar com o culturismo. Aliás, esta secção se calhar vai ser um bocadinho parcial, porque obviamente que eu sempre fui mais ligado a desportos de ginásio, ou a desportos de explosão, de força. Por isso vou já começar obviamente pelo Pumping Iron, que é um documentário que toda a gente devia ver. Decidi pôr nos desportos porque é uma espécie de uma ode ao culturismo e não especificamente só ao Arnold Schwarzenegger, mas sendo ele o protagonista desta história, de toda a cena do culturismo nos anos 70, tu consegues ficar completamente encharcado em motivação e inspiração cada vez que vês isto. Em nota extra, o making of também é muito bom e tu vês algumas das coisas que eles forçaram no documentário ou que mentiram, aldrabaram um bocadinho, para poder puxar mais ao marketing da coisa. Mas foi isto que trouxe o culturismo à tona nos anos 70 e a partir daí foi sempre a subir. Vou agora fazer referência a 2 documentários sobre o homem mais forte do mundo, aquela competição que permeia aquela pessoa que levanta mais peso ou que levanta mais peso, o máximo de repetições no mínimo tempo possível também. E tens um documentário muito bom que está inclusive no YouTube, que é World's Strongest Man, ou 30 Years of World's Strongest Man. É isso mesmo, é 30 anos de World's Strongest Man. Sabias que houve um Strongest Man? Sabias que houve uma final do Strongman em Portugal, em Cascais, em 1985? Foi ganha por um senhor que é o Jeff Capes, do Reino Unido, em 85, em Cascais. Anyways, este documentário é muito bom para tu veres quais é que são os homens mais fortes neste espectro de 30 anos. E tens outro também, que é de um dos Strongmen, acho que ganhou em 2000 ou 2001, acho que ganhou em 2001, que é o Sven Karlsson, um norueguês, chamado Viking Power, em que tu vês a rotina de treino dele, pá, e tu vês a animalidade que é, ele está tipo numa espécie de um celeiro, aquilo tem tipo uma garagem gigante, mas aquilo é tipo meio celeiro, e ele está sozinho a treinar e tu vês, pá, como é que alguém consegue ter, lá está, aquela motivação e aquela destreza mental para estar ali tipo, num sítio completamente sozinho a treinar e a levantar alarvidades. Agora, e uma vez que sou muito fã desta modalidade, CrossFit, há 2 documentários que eu quero fazer referência. Um é o Fittest on Earth, que é sobre um dos últimos CrossFit Games. Não tens muito da preparação dos atletas, tens um bocadinho, mas tens mais aquilo que é o espetáculo dos CrossFit Games e das pessoas que são consideradas as pessoas mais em forma do mundo, que têm mais força, têm mais resistência, velocidade, etc. Todas estas provas tu consegues ter uma noção da animalidade e da alarvidade por que eles passam. Ainda assim, aquele que é mais old school e que eu gosto um bocadinho mais, chama-se Every Second Counts, é sobre os CrossFit Games de 2008, exatamente, 2008, e era quando eles ainda faziam aquilo num rancho, ainda faziam aquilo numa zona muito manhosa, antes de irem para aqueles estádios espetaculares, e tu vês um bocadinho mais a preparação dos atletas e os primórdios desta modalidade. Apesar de haver muita coisa nesse documentário que hoje em dia olhamos e é tipo, ei, caraca, até eu acho que já ganhava aqueles, se eu agora fosse transportado para 2008, provavelmente eu ganhava aqueles CrossFit Games. Mas é engraçado ver o início e ver acima de tudo a evolução até hoje. Portanto, se tu vires o Fittest on Earth e vires depois o Every Second Counts, ou pela ordem inversa, aliás, que era até melhor, tu vês a diferença e como o potencial humano foi
foi exponencialmente melhorado ao longo destes anos. Bem, não podemos falar de desporto sem falar da piquinha. Este ano, nos Oscars, o documentário Ícaro ganhou o Oscar de melhor documentário sobre... É engraçado, sem querer revelar muito, caso já tenhas visto, já sabes isto, mas era suposto o documentário começar de uma maneira a falar sobre o processo de um ciclista que queria saber um bocadinho mais como é que funciona esta coisa da jarda e das leis antidoping e se dava para dar a volta, e ele começa num trajeto, num caminho, mas depois a meio acontecem umas coisas e ele depois centra-se numa personagem ou em alguns escândalos que vieram a ser revelados sobre o doping, em particular da Rússia, o que não significa que não aconteça nos outros países, mas provavelmente este aqui foi mesmo o mais escandaloso. E grandes ninjas, os gajos, não é? Fónix, aquilo é mesmo... Até arrepia veres aquilo e saber que havia embustes desses no mundo do desporto. Tens ainda o The Armstrong Lie, à volta de toda esta questão do Lance Armstrong, da jarda, do ciclismo, da equipa dele, em como se chatearam todos uns com os outros, retirar os títulos ou não retirar os títulos. Mas tens um que para mim é o meu favorito e acho que se tivesses que escolher um destes três, escolhia sem dúvida este para ver primeiro, que é o Bigger, Stronger and Faster. Um documentário de um filmmaker que é o Chris Bell, e vês outra perspectiva em relação a toda esta questão da jarda, toda esta questão da saúde, de ficar maior e da geração que se criou à base de jardados, não é? Porque muitos dos nossos ídolos são jardados até aos ossos, no entanto, isso não faz deles mais pessoas, não é? Mas pronto, são grandes e fortes como o caraças e nós temos tendência para gostar disso. E eis que chegamos à última secção, onde vamos falar de artes marciais e filmes de porrada, portanto, documentários acerca disso. Vou começar pelo primeiro, que foi um que me motivou muito quando eu era miúdo e onde especificamente aparece esta cena do No Retreat, No Surrender com o Van Damme. Então este documentário chama-se The Best of the Martial Arts Films e é narrado por um senhor que é o John Saxon, que foi ator no Enter the Dragon, no filme mais aclamado do Bruce Lee, no Dragão Ataca. Este filme, especificamente o The Best of the Martial Arts Films, é uma compilação dos filmes até à altura, isto deve ter sido para aí de 90 ou 91, ou se calhar 89, dos melhores filmes de artes marciais até à altura, desde Hong Kong, foi quase tudo Hong Kong e Estados Unidos, e vês coisas absolutamente fantásticas, Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, Bruce Lee, obviamente, vês aquele senhor lá atrás a abrir as pernas, vês tudo e mais alguma coisa, vai-te dar uma pica do caraças. Este é um que eu não podia deixar de referir, Jackie Chan My Stunts. São os truques do Jackie Chan, e sendo eu duplo ou dublê, é dos documentários que eu mais gosto de ver. O Jackie Chan é ensinar todos os seus pequenos truquezinhos para conseguir fazer os seus grandes stunts. Portanto, tudo o que é quedas, perseguições, lutas, coreografias. Ele e a sua equipa de duplos, a JC Stunt Team, Jackie Chan Stunt Team, a dar workshop autêntico durante 1h30, mais coisa, menos coisa. E está bem brutal, tens que ver. Ainda dentro desta linha tens um chamado Red Trousers, que é apresentado por um senhor que é o Robin Shou. Lembras-te do Mortal Kombat dos anos, acho que era dos anos 90, aí no finais dos anos 90, o Mortal Kombat, o primeiro, ele fazia de Liu Kang, ele era o Liu Kang. Ele apresenta um documentário que é feito como se ele estivesse a gravar também um filme, mas enquanto estão a gravar esse filme ele está-te a mostrar... Lá está, é documentário. Ele está-te a mostrar como é que foram feitos os stunts e como é que é a vida dos duplos chineses, os duplos de Hong Kong, que até à data eram os duplos mais crazy e faziam as coisas mais exorbitantes, saltavam tipo, sei lá, de um terceiro andar e caíam de costas no chão, estás a ver? Cenas assim mesmo maradas, e aprendes imenso a ver como é que aqueles senhores que ainda por cima não ganhavam porra nenhuma, mesmo ao terceiro mundo, estás a ver? E não é à toa que saem grandes cenas de ação daquele lado do mundo. Por causa destes senhores. Eis que chegámos ao fim. No entanto, ainda quero fazer aqui uma menção extra, porque eu acho que não era um documentário muito grande, são 5 episódios de 1h30 cada um, portanto são 5 filmes, mas eu acho que é obrigatório toda a gente ver. Chama-se O.J. Simpson Made in America, aliás, O.J. Made in America. E o ano passado ganhou o melhor documentário. É acerca de tudo o que se passou no caso do O.J. Simpson. Nós vemos o início da sua carreira como atleta, um dos melhores atletas de futebol americano de todos os tempos, a crescer,
a crescer num mundo social muito complicado, pejado de racismo nos Estados Unidos daquela altura, e cresceu tanto que chegou a um ponto em que foi muito consumido pela fama. E vês tudo isto a acontecer ao longo dos episódios, até ao alegado assassinato da sua mulher, Nicole Simpson. Só te posso dizer que está genialmente bem feito. Cola-te do início ao fim. Encara aquilo como uma série, porque é mais uma série do que um documentário, mas tu chegas ali ao segundo, terceiro e até te arrepias. Prepara-te, porque há muita coisa na história que ou tinha sido mal contada ou nunca tinha sido revelada desta forma. Eu fiquei completamente in love com este documentário. E se calhar não pelas melhores razões. Bom, tens aqui muito trabalhinho de casa, vai ver estes documentários, vê um de cada vez, com calma, com a babe ou com o teu babe. Quando comes pipocas, daquelas orgânicas e biológicas e não sei o quê. Aí já agora, uma vez que eu fiz este trabalhinho todo e estou-te sempre a dar dicas, dá-me dicas também a mim, diz-me lá quais documentários é que tu gostas mais e se há algum que eu me esqueci. É possível que eu me tenha esquecido de alguma coisa, eu duvido muito, mas é possível. Quanto mais aprendemos uns com os outros, mais crescemos esta família. Faz like, subscreve, não te esqueças de seguir no Instagram, que é onde eu meto também um apanhado dos meus treinos diariamente. E bons filmes, bons documentários, curta aí, força. É isso.